E aí, tudo bem? Prazer ter vocês aqui com a gente e saber que chegamos a lugares que nunca antes imaginávamos chegar. É muito legal saber onde cada um de vocês mora e também poder fazer ajustes aqui no canal baseados nos seus comentários. Um exemplo é a pergunta bônus, que agora é sempre uma dica de leitura graças a vocês. Muito obrigado pela colaboração. Não deixe de compartilhar esse teste com seus amigos, porque se depender do YouTube, hoje serão 20 perguntas. Vamos lá? Jade é usado como nome de pessoas, mas também é o nome de uma planta e o nome de uma pedra muito utilizada no Oriente como um amuleto. Qual a cor predominante dessa pedra? Azul, verde, preto ou lilás? Jade é uma pedra ornamental muito dura e compacta, variando na cor de esbranquiçada a verde escura. É geralmente empregada em objetos de adorno, em estatuetas e outras coisas. No Brasil, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra? 8 de março, 20 de novembro, 19 de abril ou 25 de setembro? O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. Foi criado em 2003. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil e que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Que ramo das ciências estuda os fósseis? Semiologia, geologia, arqueologia ou paleontologia? Paleontologia é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isso é, a formação dos fósseis. Qual é a única modalidade olímpica em que homens e mulheres competem juntos? Vela, hipismo, tiro esportivo ou triatlo? O hipismo é uma modalidade cheia de curiosidades e particularidades. Além de ser o único esporte onde homens e mulheres competem em condições de igualdade por uma medalha, ele é também o único que não depende apenas da capacidade do atleta. Segundo a amazona Ana Damiano Martins, a Penélope, a responsabilidade do cavalo é maior do que da pessoa que está sobre ele. 70% é cavalo, afirma a Penélope. A Torre Eiffel foi originalmente planejada para ser construída em qual cidade? Barcelona, Roma, Paris ou Marseille? Algo que poucos sabem é que originalmente a Torre Eiffel foi planejada para ser construída em Barcelona, na Espanha, mas o governo da cidade achou que era uma obra cara e sem finalidade, além da população ter achado a torre feia. Depois da recusa de Barcelona, Gustave Eiffel, o idealizador da torre, recorreu a Paris, que aceitou o projeto, apesar dos protestos de vários artistas e engenheiros famosos da época. O nome da capital do estado de Goiás vem de Goiânia, do Tupi-Guarani. O que significa Goiânia? Terra de muitas árvores, terra de muitas águas, terra de muitas pedras ou terra dos vales?
O nome Goiânia foi sugerido pelo professor Alfredo de Faria Castro. Goiânia tem origem em Goiânia, que vem do Tupi-Guarani e significa terra de muitas águas. Na bandeira do Brasil, apenas uma estrela aparece acima da faixa Ordem e Progresso. Ela representa qual estado da federação? Amazonas, Pará, Acre ou Tocantins? A distribuição das estrelas na bandeira brasileira reflete o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889. A estrela Spica se encontra acima da faixa que expressa ordem e progresso e representa o estado do Pará, que no ano de 1889 correspondia ao maior território acima da linha do Equador. Se você quiser comer um virado à paulista em São Paulo, em qual dia da semana você vai encontrar esse delicioso prato na maioria dos bares e restaurantes da cidade? No sábado, na sexta-feira, na segunda-feira ou na quarta-feira? O virado à paulista é tradicionalmente servido nas segundas-feiras e declarado patrimônio imaterial no estado de São Paulo. O virado à paulista é parecido com o tutu mineiro, porém o tutu é feito com feijão moído, enquanto o virado é feito com grãos inteiros. E os dois são duas delícias. Em qual país a usina nuclear de Chernobyl está localizada? Na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia ou no Cazaquistão? A usina nuclear de Chernobyl fica a cerca de 130 quilômetros ao norte de Kiev, na Ucrânia, e aproximadamente 20 quilômetros da fronteira sul com a Bielorrússia. Os reatores 1 e 2 da usina foram construídos entre 1970 e 1977, enquanto os reatores 3 e 4 foram criados em 1983, seguindo o mesmo projeto dos anteriores. A usina foi desativada em 26 de abril de 1986, quando ocorreu o acidente nuclear que ficou marcado como o pior da história. Que país é conhecido como a Terra do Sol da Meia-Noite? Noruega, Canadá, Austrália ou Japão? Sol da meia-noite é o nome dado ao fenômeno em que o Sol fica visível 24 horas por dia. Nesse período, a estrela não se põe, apenas varia o local em que é vista, sendo que o ponto mais baixo é junto da linha do horizonte. A Noruega é conhecida como a Terra do Sol da Meia-Noite. A melhor opção para vê-lo é ir à região norte do país. Nas ilhas Svalbard, entre o final de abril e o final de agosto, você ainda pode se deparar com ursos polares nos passeios pelas geleiras. Na mitologia grega, como se chama o cão que guarda a entrada do mundo inferior? Titão, Héracles, Cérbero ou Orfeu? Cérbero, na mitologia grega, era um monstruoso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. Em qual história infantil a carta de baralho Rainha de Copas é uma personagem? O Patinho Feio, Mary Poppins, Alice no País das Maravilhas ou Aladdin?
Mimada, egocêntrica e infantil, a rainha de copas representa o poder absoluto no País das Maravilhas, sendo temida até pelo marido, o rei, que apenas segue as suas ordens. O seu gosto por humilhar os outros é evidente, e ela está sempre gritando e ameaçando cortar a cabeça de seus súditos. O elemento químico representado pela letra P na tabela periódica é o fósforo, polônio, potássio ou paládio. O fósforo é um elemento químico de número atômico igual a 15 e cujo símbolo é P, pois o seu nome vem do latim fósforos, que significa o que dá a luz. É um não metal do grupo do nitrogênio e elemento do terceiro período. Quem compôs a música O que é que a Baiana tem? Roberto Carlos, Dorival Caymmi, Ari Barroso ou Gilberto Gil? O que é que a Baiana tem é uma canção de Dorival Caymmi gravada por Carmen Miranda para o filme Banana da Terra de 1939. Basicamente, a letra da canção fala sobre a tradicional vestimenta das mulheres negras e mestiças da Bahia, conhecida como baiana, que é composta de saia comprida muito rodada, brincos e balangandãs. A poliomielite é popularmente conhecida como febre amarela, barriga d'água, malária ou paralisia infantil. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não a paralisia. Pode ser evitada com a vacina. Deve ser evitada com a vacina. Em qual capital brasileira está localizado o Teatro Castro Alves? Rio Branco, Salvador, Natal ou Maceió? O Teatro Castro Alves é o maior e mais importante centro artístico de Salvador e se localiza no Largo do Campo Grande. Fruto das ideias desenvolvimentistas do governador Antônio Balbino, a história do Teatro Castro Alves, que homenageia o poeta dos escravos, possui momentos de grandes espetáculos e tragédias, como os 2 incêndios que motivaram sua reforma. O que queria o leão de O Mágico de Oz? Força, coração, cérebro ou coragem? O leão covarde, assim como o homem de lata e o espantalho, é profundamente descontente com si mesmo. Ele acredita que tem algo de muito errado com ele, pois como pode um leão estar sempre se sentindo aterrorizado? Ele se junta a Dorothy e aos outros justamente na esperança de que o Mágico de Oz possa dar a ele coragem, pois para ele, sem ela, a vida é simplesmente insuportável. Qual é o nome do sinal gráfico em forma de estrela? Asterismo, arterístico, asterístico ou asterisco? Asterisco é o sinal gráfico em forma de estrela para indicar uma chamada de nota ou assinalar supressão, dúvida ou outra convenção previamente estabelecida.
Registra também o ponto defeituoso de um original na cópia de documentos. Pode ser empregado simples, duplo ou triplo, após a inicial de um nome próprio que não se quer escrever por completo. Nova Delhi é a capital de qual país? Índia, Islândia, Paquistão ou Indonésia? Nova Delhi é a capital da Índia e serve como sede de governo do país. Projetada pelo arquiteto britânico Edwin Lutyens, a cidade é conhecida por seus bulevares amplos e cercados por árvores e por ser sede de diversas instituições e monumentos nacionais. Qual é o nome dado ao último ato de uma peça de teatro? Epopeia, lírico, epílogo ou épico? Epílogo é uma parte de um texto no final de uma obra literária ou dramática que constitui a sua conclusão. É geralmente usada para dar a conhecer o desfecho dos acontecimentos relatados, o destino final das personagens da história ou, em dissertações, as ilações finais de um conjunto de ideias apresentadas ou defendidas. É o oposto do prólogo no discurso, podendo assumir a forma de um apêndice. E agora, antes da pergunta bônus, um tempinho para você curtir esse vídeo aqui embaixo e também para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Muito, muito obrigado. Quem escreveu o lindo e comovente Para Sempre? Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Quem escreveu? Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles ou Olavo Bilac? Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. O lindo poema de Carlos Drummond de Andrade marca uma dupla solidão e orfandade. Por um lado, o sujeito perde a mãe. Por outro, começa a questionar sua relação com Deus, incapaz de compreender e aceitar o sofrimento presente. Carlos Drummond de Andrade é tudo de bom. Dedicamos essa pergunta às nossas inesquecíveis mães, Gisélia e Ana. E aqui chegamos ao fim de mais um Quiz Mania Brasil. Gostou? E essa dica de leitura? Sensacional, né? Bom, compartilhe esse vídeo, nos comentários nos diga se você foi bem ou não e também nos diga de onde você é. Ainda temos 50 outros vídeos para você testar os seus conhecimentos aqui no canal. Vale a pena fazer. Um grande abraço e muito, muito obrigado.